Está no ar o Mil Fitas, um podcast apresentado por mim, Camila da Silva Dutra, que costura memórias, maternidades, afetos, atravessamentos sociais com escuta e palavra. Aqui, cada episódio abre espaço para o que muitas vezes é silenciado. A vivência das mulheres, os detalhes do cotidiano e a política das relações. Com episódios semanais e quadros muito especiais, o Mil Fitas é um convite à reflexão, à denúncia e à reconstrução. Porque contar também é transformar. Seja muito bem chegada. Já tem bastante tempo que eu tô te esperando. Os episódios deste quadro podem conter descrições de violência psicológica, emocional, física e sexual, além de temas como perseguição, manipulação, controle, gaslight, independência emocional e abandono. Esses episódios podem conter muitos gatilhos. Sabemos o quanto essas narrativas podem ser dolorosas para quem ouve, especialmente se as feridas parecidas com essas ainda estão em processo de cicatrização. Então, minha linda, respira fundo antes de seguir. Escuta com responsabilidade ou deixa para ouvir no momento em que você estiver se sentindo melhor. Se estiver muito vulnerabilizada nesse momento, espere para um momento mais propício. Se precisar, pause e, se necessário for, peça companhia. Aqui, a dor é ouvida com respeito, mas a sua segurança emocional vem sempre em primeiro lugar. Começa agora Abelardo e Heloísa, um quadro do podcast Mil Fitas. Aqui, relatos reais de mulheres que viveram relacionamentos abusivos ganham voz e cuidado. Para proteger as identidades, todos os agressores são chamados de Abelardo e todas as sobreviventes de Heloísa. Porque mais do que expor histórias, nosso compromisso é com a escuta, a denúncia e a reconstrução. Quando uma de nós deságua, todos se movimentam. Nossa Heloísa dessa semana começa a sua história nos contando quantos anos ela tinha e quantos anos tinha Abelardo assim que ela conheceu ele. E eu gosto desse começo ser desse jeito, porque aqui nossa Lolo traz, além de um depoimento que eu já antecipo, já na vinheta deste episódio você já sabe que todas as histórias do Abelardo e Heloísa podem conter gatilhos, certo? Certo, já estamos combinadas disso. Mas eu vou, aqui ó, marca textinho nelas sobre questões de gatilhos neste episódio. Porque aqui nós temos depoimentos muito fortes, violentos e pesadinhos, tá? Então, já pra gente marcar de novo vamos compactuar novamente que vocês estão sabendo que aqui o bagulho vai ser louco. É sequência de toma-toma legal. E mais do que um relato pessoal dessa história, um desabafo, uma reconstrução de narrativa, tudo aquilo que a gente já se propõe aqui nesse quadro, que todas as Heloísas vêm e brilham muito fazendo isso, essa Lolo em especial, ela traz uma questão estrutural muito significativa. Então, assim, a gente já tá aqui rumando ao final dessa primeira temporada, né? E acho que nós demos já uma amadurecidinha aqui nesse tempo, todas nós escutando essas histórias, elaborando esses relatos e tudo mais. E aqui eu vou afinar um pouco mais, estreitar a nossa relação com o processo de desculpar. Como assim, né? A gente tem que se desculpar por ter ficado nesses relacionamentos e por ter nos submetido a uma série de coisas, isso. E esse desculpar é no sentido de tirar a culpa de nós mesmas, né? Não é tirar a responsabilidade sobre nós, ou sei lá, tem uma galera aí que vai comprar a narrativa de que, mas daí é muito fácil, porque você não se responsabiliza por ter, a responsabilidade foi escolha sua, e porque você tá se vitimizando. Pra essa galera, eu quero mais aqui, ó. Meus amores, a porta é serventia da casa, vocês podem ir? Se vocês não estão a fim de sentar pra conversar e pra ouvir, que pelo visto o seu forte não é escuta, por favor, se retire, tá ligado? É isso, poucas, também tô desse tipo. Aqui no sentido é de a gente entender que sim, nós somos vítimas de algumas situações. Contar sobre as nossas histórias não é nos vitimizar sobre ela. E dar endereço aos culpados não é nos isentar da escolha ou da responsabilidade ou nos vitimizar ou qualquer coisa do tipo, ok? É uma questão aqui de reconstrução narrativa e de reparação histórica. Olha que delícia, que coisa boa, né? Que isso aqui parece uma grande loucura, eu sei que parece uma grande loucura. E que bom que assim parece ser, porque a louca levanta e diz, você tá entendendo? A louca não tá nem aí, ela levanta e ela vai falar o que ela tem pra dizer. E é sobre isso aqui o nosso espaço. E nesse processo de desculpar, de tirar a culpa da gente, é entender que por muitas vezes nós estamos inseridas em situações que nos foi condicionada para além de nós, né? Para além da nossa criação, para além da nossa
subjetividade, para além dos nossos desejos, dos nossos anseios, sobre as nossas coisas mais íntimas, tudo isso tem a mão, muitas mãos encostando nessas decisões e nesses caminhos e nessas ruas e vielas que a gente se estreita e às vezes se estripa por estar entrando. E é nesse lugar que a gente vai entrar, né? Desmistificar um pouco as narrativas já contadas há muito tempo e entender que a estrutura nos coloca nessas situações por muitas vezes, né? Escolha, mas as nossas escolhas estão condicionadas a partir de quê? Ela tá assim hoje. Hoje ela veio assim, 9º episódio, né? Estamos a um pé de terminar essa temporada e eu já tô chegando com essa aqui, ó, mesa cheia dos negócios. Coloquei uma musiquinha aqui pra acompanhar a gente. Espero que o vídeo não seja podado por direitos autorais. Ela tá bem fundinha, né? Acho que não vai dar tanto impacto. E é isso, tá? Então a gente vai falar sobre um pouco isso. E a nossa querida Lolo dessa semana, ela traz um arsenal de coisas estruturais que, assim, ó, ouro na nossa mão pra gente poder elaborar aqui. Mas antes da gente entrar nesse lugar, bora pra fofoca, que eu sei que vocês querem também, né? Pra história, pro depoimento, pro relato, pro grito. Vamos juntas. E Loloísa conhece nosso Abelardo quando ela tem 18 anos. E o Abelardo tem 31. Ai, cadê o asterisco? Marca um asterisco nessa informação, porque ela é digna de marca-texto. Eu tô toda aqui, né? No teatro de animações, apresentando meu cenário. Porque temos essa novidade aqui, estou em vídeo, além de áudio, né? Ao contrário dos outros momentos em que estivemos juntas aqui neste espaço. Elô tinha 18. Ela tinha acabado de perder a virgindade dela. Eu vou trazer aqui exatamente como ela quis se introduzir nessa história. Aos 18 anos, Lolo tinha acabado de perder sua virgindade. Eu não gosto do termo perder a virgindade, né? Já perdendo tudo, a gente perde nessa porcaria, não estamos ganhando absolutamente nada. Que coisa chata, perdendo, dando, né? Dando, nada, coisa chata, não quero. Vamos mudar esse texto aqui, agora. Vamos mudar agora. Nossa Elô tinha 18 anos e tinha acabado de iniciar sua vida sexual ativa. E ela tinha começado essa vida, ter tido sua primeira relação com um homem também mais velho e que era casado. Então, que era casado e com quem ela teve sua primeira relação sexual também tinha um relacionamento com sua melhor amiga. Porém, nenhuma das duas sabia deste caso, porque elas viam este caso bem marcado em sigilo, né? Tanto uma quanto a outra, porque faz parte do acordo ali, né? Do desqueridão, desse maravilhoso desqueridão que tá aí. Então, assim, a gente vive isso aqui, eu vivo só com você porque você é especial e a gente vive em segredo, pois sou casado, minha mulher não pode saber. Certo? Certo. Então as duas guardaram este segredo e descobriram juntas que este cara era casado e que ele tava pegando as duas, né? Que as duas estavam pegando o cara, sei lá, enfim, qualquer coisa assim. E ela disse que isso é papo pra outra história. Então, por favor, Lolo, se você estiver ouvindo, você pode mandar essa história pra gente, que a gente vai gostar também de escutar ela, de ouvir essa fofoquinha. Essa maravilha, de tanto embuste junto, né, gente? Um plano lodoso que a gente trabalha aqui com material insalubre, né? A gente talvez tenha que pôr essa placa aí na entrada, né? Antes da galera vir. Enfim, Lolo tinha acabado de iniciar sua vida sexual, então ali aos 18 aninhos, tchá. Só que ela se descreve como? Ela diz que ela era uma pessoa muito inocente, que ela acreditava muito nas pessoas e que já confiava demais nas pessoas logo de cara. Ela já entregava a vida dela assim para pessoas que ela tinha acabado de conhecer. Então esses homens mais velhos soavam para ela como o quê? Um suporte, um esteio, um troço ali. A gente pode fazer essa análise por vários caminhos, né? Da psicanálise, pela sociologia, enfim, mil caminhos levam, né? 1000 fitas podem levar a vários sentidos dessa proximidade de meninas ao encararem estes homens mais velhos como algo protetor e estável, o que pra mim é uma falácia fácil de destruir, porque assim, se este homem de 30 e poucos anos não tem capacidade de se envolver com uma mulher da mesma idade que ele, é porque ele continua sendo um bosta. Então, assim, aí ele vai em lugares mais vulneráveis e com menos experiência e nananana, que possam cair mais fácil no papo dele, né? Porque daí, assim, ele tem o apelo da idade. Minha toalha tá caindo, eu vou ajeitar ela aqui, só um minuto. Ela começa a descrever ela mesma como uma pessoa que confia demais nas pessoas, que é muito inocente. E assim, eu acho que isso é um traço universal de muitas pessoas na cidade, assim, né? Nós estamos ali nos descobrindo, a gente acabou de sair de uma
adolescência, a gente ainda é adolescente aos 18 anos, tá ligado? Tipo, você tem algumas questões legais ali que te afirmam alguma autonomia em certas questões, mas de fato você ainda tá em desenvolvimento, né? E ela diz que ela se odiava muito. Ela usa essa palavra, eu me odiei durante muito tempo. E aí ela fala também que ela é minha seguidora, né, no Instagram. Ela me manda a carta dela a partir das histórias que ela escutou, que eu contei pra vocês. E ela diz que ela não me julga em nada em ter passado tanto tempo dentro de um relacionamento, porque ela fez o mesmo. E ela entende, hoje, mais ou menos, o que fez ela continuar lá. Então, assim, ela se mostra empática, né? Tipo assim, eu entendo você quando você fala assim, caralho, eu passei tanto tempo dentro dessa relação. No meu caso, foram 10 anos, né? Não estáveis, lineares, de casamos, namoramos, ficamos juntos e sempre seguimos juntos. Não, mas foram 10 anos envolvida nessa teia desta relação. E ela passou 7 anos com esse cara, né? Com este nosso querido Abelardão. Acabando de sair de uma primeira decepção, pois acabado de começar sua vida sexual, ainda começou com um bosta de um cara, que era mais velho do que ela, casado, e ainda pegava a melhor amiga dela também. E momentos, né? Ou seja, ela já estava ali meio fragilizada com a vida. Aí vem e encontra Abelardo, um cara que é 13 anos mais velho do que ela, e daí um detalhezinho, ele já era pai. Ai, que gostoso, ai, que tudo, a gente adora. Abelardão, além de tudo, é Gene. Olha que coisa boa, que coisa gostosa para dar um suco, um molho aqui na nossa história. Umas particularidades de Abelardão também, que é algo bem conhecido aqui da gente, que é assim, Abelardo não era um cara bonito e ele também não era um cara rico, porque daí também poderiam construir esse lugar nela, só tá interessada nele porque ele tem dinheiro. Ele é mais velho, mas ele tem dinheiro, né? Ele não é o velho idoso, né, que fala assim, meu Deus, o que uma menininha tá fazendo com um cara como esse? Desde tem várias questões para tratar aqui. Ele é um cara ali de 30 e poucos anos, né, jovem ainda, mas que não seria esse o caso, né, se fosse o caso não seria esse. Mas ele era uma pessoa muito engraçada. Sorriso apareceu, calcinha desceu. É assim, ele conquistou ela pela conversa, bate aquilo, Lolo, também entendo, Santiaguinho me pegou na conversa também. Quantos outros não, né? Mas assim, vamos nessa, vamos juntas. E ela foi se envolvendo, ela foi se encantando e a coisa foi acontecendo. E quando ela percebeu, ela já estava namorando com o Abelardão. Fazia 1 mês que eles estavam namorando. E ela pegou uma conversa no celular dele. Ela não conta como isso aconteceu, de que maneira ela chegou nessa conversa. Ela só diz que ela chegou nessa conversa e nesse momento é o que nos interessa. Porque aqui é a primeira bandeira vermelha. Bom, a gente já tinha que dar uma acariciada na bandeira vermelha quando a gente descobriu que ele era pai, tinha 31 anos e estava se envolvendo com uma menina de 18. Ponto. Mas, fora isso, a gente vai agora levantar já a bandeira lá em cima, tremulando como se nunca antes, porque o que ela descobre nessa conversa já é motivo de colocar a bandeira vermelha no território e falar daqui você não passa. Mas nós estamos aqui, né, para elaborar isso tudo aqui do futuro e conseguir dizer isso. E é óbvio que ela não conseguiu fazer isso, porque nem eu consegui fazer isso, nem você conseguiu fazer isso, e todo mundo que tá preso dentro de uma dependência emocional não consegue fazer isso, mesmo apesar da gravidade do que vem a seguir. E Lolo pega na conversa com o Abelardo, ele trocando conversas íntimas, vulgo putarias, com uma garota menor de idade. Cadê a bandeira? Acho que até acabou o lado do disco, eu vou virar o disco aqui. A Heloísa tá mais assim, começo de relacionamento, vou dizer o que me incomoda. E vou falar que eu não gostei. Vou falar que eu vi que eu não gostei. E é o que ela faz, ela chega pra ele e fala, escuta aqui, que pataquada é essa? E a questão dela, maior, não era nem o fato de ele estar conversando com outra pessoa e falar de sexo ou qualquer coisa do tipo. Era a menina ser menor de idade. E assim, não que Lolo estivesse muito distante dessa menina, né? Mesmo que ela tivesse 16 anos, ela tava assim, colada, né? Ela acabou de fazer 18. Mas ok. E ele disse que, nossa, nem percebi que ela era menor de idade. Que loucura! Essas meninas, né, tão bonitona. Agora na cidade nem deu pra perceber, nem vi que ela era menor. Nossa, me desculpa. Não vai acontecer de novo. Nossa, vacilei, foi mal. Desculpa, gata. Nem percebi que ela era menor de idade. Nossa, nem me liguei nisso. Aí a gente se pergunta, né, como é que Heloísa, que não conversava com a menina, só viu ali uma conversa, bateu na foto, já viu que era menor de idade, em algum lugar essa informação tava, ou ela era nitidamente, explicitamente uma menina menor de idade, e assim, veio com esse argumentinho tosco, e ai, fui moleque, vacilei, ai,
Que coisa, não? Um homem de 31 anos. Olha que delícia. Que coisinha gostosa que a gente tem que lidar na vida. Bem, ok. E ela acreditou na história dele, acreditou que ele não tinha percebido que ela era menor de idade, perdoou a ideia de que ele tinha conversas íntimas com outra pessoa e a vida que segue. E assim eles seguiram por 2 anos nesse relacionamento dentro dessa dinâmica. E ele sempre conversando com outras pessoas, sempre trocando intimidades, nudes, puterias e tá. Ela, muito incomodada e insegura com isso, acabou ficando cada vez mais obcecada com essa história de, tipo assim, tudo que ele, qualquer respiro que ele dava, ela desconfiava que ele estava fazendo alguma coisa, e de fato estava. Se isso configurava ou não traição, aí vai do acordo de cada pessoa dentro do seu relacionamento, né? Mesmo que a gente tenha aí uma estrutura patriarcal, misógina, monogâmica, que nos faça acreditar que é um pecado horroroso a pessoa transar ou desejar outras pessoas. Dentro de alguns relacionamentos, isso não é um acordo explícito, né? Isso não é dito, pra mim é ofensivo que você faça isso porque eu não sei lidar com isso. A gente pode acordar tal coisa? Não. É como se a gente entrasse no relacionamento e as coisas já tivessem pré-estabelecidas que são assim, porque assim é. E essa é a melhor coisa pra identificar que essa é a maior falácia do mundo, né? Eu ia quase aqui, mas me segurei no texto, dá licença, que ela trabalha no improviso. Assim foi, ele sempre conversando com alguém, e ela chateada com aquilo, só que ela falava isso e ele falava, cara, isso não é traição. E tudo bem, pode ser não configurado com traição, certo? Dentro do seu relacionamento pode ser que não. Mas pra ela incomodava. Só que ele quebrava o momento dela poder dizer o que ela tava sentindo como. Você tá brisando, porque isso não é nem trair. Essas gurias nem moram aqui perto da gente. Não tem nem possibilidade de eu ficar com nenhuma delas. Então, assim, pare de ser louca. E ela foi ok, e dela ia comprando essa ideia. Porque, de fato, essas meninas não moravam perto deles. Ela acreditava que tudo bem, isso poderia não ser traição, mesmo que isso incomodasse ela. Aí a gente volta pro lugar de que ela é uma menina de 18, agora já estava com 20 anos, mas 2 anos dentro, né, é o primeiro namorado dela. E nessa coisa toda, ela tá se descobrindo ainda, né, ela tá aprendendo a criar seu alto valor e tudo mais, e tá construindo com outra pessoa isso, e essa outra pessoa não colabora nada na construção dela enquanto indivíduo assegurado de si. Mas é você, o seu amor próprio. Beleza, tá ligado? Mas assim, amores, vamos partir pra realidade o que tá acontecendo, né? Então, vamos por aí. E ela foi aceitando toda essa pataquada. E foram anos assim. Daí começou a vir os momentos que ela fingia que ela não tava sentindo, que o alerta tava piscando, só pra que ela não ter que se magoar mais. Tipo assim, eu sei o que eu vou encontrar quando eu entrar no celular dele. Então eu não vou mais entrar, pra não ver mais e não me chatear mais. Ponto. Esse fluxo de memória, contando na carta, e ela lembra de uma, que ela encontrou uma vez uma conversa dele com uma pessoa, com uma outra mulher, dizendo que eles não estavam mais juntos, que eles tinham terminado, porque ela era muito ruim de cama. Não é assim lá, aquelas coisas, perdi o tesão, não dá mais, a gente terminou e tal. Que papinho, hein, Abelardo? Vá tomar no cu, velho. Costura, né? Não vou conseguir me concentrar por causa da música. Memória da memória. Eu vou ter que abaixar a música, senão eu vou ficar cantando. É como Abelardo são, né? Porque se ele não dá ponto sem nó, amada. Ele já disse pra outra, pode ser que ela não queira ficar comigo, porque eu tenho esse compromisso aqui com a Heloísa, então já vou dizer que eu vou terminar. Como a minha intenção com ela é puramente sexual, eu sou um predador sexual, eu quero atrair as mulheres para o sexo, eu já vou dar nela aqui uma instigada, de tipo assim, eu sei que com você vai ser diferente, porque você... E a gente cai, né? A gente cai igual umas patas marreca na lagoa. Então tá, ela começou a ter... Depois dessa mensagem em si, ela ficou cada vez mais temerosa. Tipo, eu vou entrar, eu vou me magoar, eu vou ver coisa que eu não quero ver. Então é melhor que eu nem veja. E daí ela parou. O bom e velho, quem procura, acha. A Heloísa conta todo esse contexto, né, insalubre de seu relacionamento em relação a esse tipo de coisa que acontecia. E ela fala que teve um período que o Abelardo foi morar com ela e a mãe dela. Pra ajudar, pra ficar mais gostoso ainda. E eles moravam em um terreno compartilhado e a Heloísa tinha gatos. E daí começou uma treta de vizinhos dentro desse espaço compartilhado. A pequena Vila do Chaves, como eu digo porque eu também moro em uma, por isso chama assim. E os gatos começaram a fazer xixi nas plantas dos vizinhos. E daí começou a arrancar rabo, né? Porque o vizinho queria matar os gatos tinham acesso à rua, então iam até lá realmente fazer um xixi, e começou um TTT, não houve diálogo, né, já chegamos direto no ponto do barraco, da explosão, e começou uma pequena baixaria, todos gritando, e vou matar essa porra desse gato, e o caralho, a Heloísa desce,
não sei qual é a estrutura geográfica, né, do terreno, mas ela falou que ela desceu e foi conversar com os vizinhos. Conversar não, ela já chegou gritando já. Que se alguém mexer no meu gato, o bagulho vai ficar louco. E a treta comendo solta. Vem Abelardo. E a Heloísa pensa, porra, finalmente apoio, tá ligado? Vou aumentar aqui meu escopo pra poder bater de frente com o meu vizinho. Agora o bagulho vai ficar louco, porque meu namorado tá descendo. Ele vai ficar do meu lado. Aí, vocês lembram que a nossa bandeira vermelha já tá hasteada, né? Então, daqui pra frente é só pra baixo. Abelardo chegou no meio da confusão, o vizinho gritando, Heloísa todos exaltados, os gatos sabe Deus onde. E no meio da discussão, o Abelardo puxa a Heloísa pelo braço, joga ela no chão e começa a chutar ela. Aqui na carta, a Heloísa diz que assim, a situação estava tão escandalosa, era um meio tão caótico, aquilo tudo estava acontecendo ali no fervor da coisa, tão absurdo, assim, tão grande, tão tudo, que ela nem percebeu que ele fez isso. Ela nem se deu conta do que estava acontecendo. Ela não assimilou que ele tinha puxado ela, que ele tinha derrubado ela no chão e que ele estava chutando ela. Ela levantou e continuou discutindo com o vizinho, batendo boca. Enfim, o barraco cedeu. E eles foram para a delegacia abrir queixa, né? Abrir um BO, falando sobre esse barraco com os vizinhos, da ameaça que eles fizeram contra os gatos e ninininininini. Depois da adrenalina passada, que ela já tinha ido para a delegacia denunciar os vizinhos, ela chegou em casa e começou a sentir muita dor. E ela foi se olhar no espelho e ela viu que ela estava com a bunda toda roxa. E foi aí que ela lembrou que o que tinha acontecido era que o Abelardo tinha puxado ela, jogado ela no chão e chutado ela, até ela ficar roxa. A Heloísa conta essa cena pra gente aqui na carta e diz assim: durante todos esses anos de relacionamento, sempre existiram agressões. Mas as agressões, ele batia nela porque ela tinha batido nele. Então assim, ela fala, eu acho que nada justifica bater em uma mulher, mas eu aceitava aquilo e me sentia culpada pela situação porque eu tinha agredido ele primeiro, então ele tinha reagido à minha agressão. Só que daí o que tá aqui no subtexto, que não está nessa carta, mas que está presente em várias situações de violência doméstica por aí. Este sujeito leva esta mulher ao extremo dela. Como diria minha comadre, Priscila Maria, eu não sou louca, eu fui enlouquecida. E de fato, ele te leva até o extremo. Ele vai te minando de sanidade, ele vai te levando ao extremo do estresse, ele faz todas as coisas para te provocar até o momento em que você, que é um ser humano, reage àquela violência, que não é física, mas é violência, e daí você explode, da única maneira que te dá a condição de explodir naquele momento. Aí pronto, aí ó, histérica, louca, maníaca. Eu tive que te controlar, você me deu um tapa na cara, você tá achando que você é quem? Aí, ladeira abaixo, né, amores? Então, como nas outras vezes tinham as agressões, mas todas elas partiam porque ela tinha batido nele, ela achava que ela também tinha culpa nesse cenário. Então, ela aceitava e, ok, passava ilesa. Mas dessa vez, ela se sentiu, aí foi aonde pegou ela em outro lugar, que ela ficou decepcionada, mais do que indignada ou raivosa, ou tipo, isso, eu não posso aceitar isso, foi, meu Deus, que dor. A pessoa que estava aqui pra me defender veio e me agrediu. E sem eu ter batido nele, tipo, eu não fiz nada pra isso. Ele simplesmente veio e me bateu. Não que das outras, né? Vocês entenderam. Aí nossa Elo diz que ela está ilustrando essa história com esses episódios e dizendo que esses não foram os piores e nem os únicos, que ela está resumindo muito tudo. Tipo, ela está pegando coisas pontuais que ela acha que assim, isso aqui vai trazer espanto pra essa história pra vocês entenderem o lugar onde eu estava. E daí agora ela vai contar o que pra ela foi a pior das histórias. O pior, tipo assim, aqui no top 10 dos absurdos, essa está lá no topo. E eu concordo com ela. Eu acho que todas são absurdas, todas são absurdas, mas essa aqui entra num lugar que é... Ela vivia em estado de alerta, ela vivia em estado de vigília, ela vivia nesse lugar de desconfiança e desconforto para tudo. Esse era o status dela. Era assim que ela vibrava o tempo todo. Já, né? Por que será, né? Já sabemos o porquê. Beleza. Numa dessas, ela fez esse movimento de fuçar o celular dele. Que daí, né, meus amores, o que é um peido pra quem já tá cagado? Ela foi lá mexer no celular dele.
Eu quero dizer aqui que não concordo com invasão de privacidade de ninguém, mas assim, também não estou aqui para julgar pessoas comprometidas de sua sanidade e assim, ela vai no celular e não encontra nada demais, não tem nenhuma conversa com ninguém, nananana. Só que alguma coisa apita no ouvido dela assim e diz, cara, procurem outras conversas, dá uma olhada no resto, assim, né? O que mais pode se esperar de um sujeito desse, né? E dela começa a ver outras conversas e ela entra na conversa com a filha. Lembra que ele era pai? A filha dele, nessa altura do campeonato, tinha 15 anos. Só que ele era o quê? Gene, né, amores? Ele era genitor. Então, assim, pai é uma palavra muito forte para quem é ausente, né? Ou para quem só paga pensão, ou para quem vê a cada 15 dias, ou quem só vê a criança nas férias, ou até mesmo para quem faz ligações a cada 15 dias e fica menos de 10 minutos em cada uma delas. Aí aqui, o contexto dele enquanto genitor é: a filha tem 15 anos, mora com a mãe, vê ele pouquíssimas vezes, quase não tem contato, daquele jeitão que a estatística gosta e acontece. E ela resolve abrir a conversa com a filha. E aí o que ela encontra, meus amores? Agora a gente pode fazer aqui uma grande barreira de bandeiras vermelhas, pode cercar nossa casa de bandeira vermelha. Ela encontra fotos dele mandando pra filha nudes. Daqueles bem escrotos, bem, sabe, que, segurando e mostrando minha genitália. E perguntando pra filha o que ela ia achar quando ele encontrasse ela de novo. Se ela encontrasse ele daquele jeito, como que ela ia se sentir? E ali, meus amores, só daqui pra baixo. Só falando atrocidades. Só falando as coisas mais baixas e nojentas que você pode imaginar. Ele falando pra qualquer pessoa que saia imaginar que isso ele está destinando à filha dele. E nossa Lolo foi atravessada por todos os tipos de sentimento, né? Ela ficou assustada, ela ficou enojada, ela ficou decepcionada, ela ficou magoada, o mundo dela caiu, ela não sabia o que fazer. Ela sabia racionalmente que aquilo era digno de denúncia, né? Mas ela não sabia o que fazer, tipo, ela não sabia como agir, ela não sabia pra onde ir, o que fazer, o que poderia piorar ou melhorar a situação. E dela falar que ela não confiava muito na mãe da menina. Aí eu já abro também possibilidades muitas, né? Não confiava por quê? Porque o Abelardo te contou alguma coisa dela ou porque você tirou suas próprias impressões de acordo com, a partir deste núcleo, né, centralizador das narrativas que era o Abelardo nessa história? Muita coisa, né? Mas também, vamos lá, né? Pode ser que a mulher também tinha suas próprias características que deixavam ela ser uma pessoa não confiável. Mas assim, estejamos atentas, tá, amores? Pra gente não criar a imagem da mãe da criança ou da ex como louca comprando a narrativa desse cara. Certo? Certo. Nosso pacto aqui, hein? Aí ela fez a única coisa que ela conseguiu fazer, que foi falar com a sogra. Ela confiava na sogra, na mãe desse querido do Abelardo, e foi conversar com esta querida. E é óbvio que ela não acreditou, né? Capaz. Negação. E ela disse que teve que passar horas tentando convencer a mulher da veracidade dos fatos e pedindo a ela, pelo amor de Jesus Cristo, que você proteja essa menina. Óbvio. Eu não sei se ela mostrou prints, o que ela mostrou, o que ela fez. Eu sei que ela conseguiu, de certa forma, convencer a mulher que em determinado momento disse, beleza, eu não vou mais deixar ele ver ela. Essa foi a solução que elas encontraram, de proteger esta menina no caso, né? Com as ferramentas que tinham, fizeram o melhor que podiam. E ela disse que ela confia muito nessa ex-sogra dela e sabe que até hoje ela cumpriu o que prometeu e que ele nunca mais viu a filha. E que hoje, isso foi em 2024 que ela me mandou essa carta, né? Que hoje ela deve ter 19 anos. Então, provavelmente hoje ela tem uns 20 e poucos. E aqui sentimos muito e pedimos que essa menina tenha acesso à rede de apoio e terapia, né? Porque lidar com um genitor desse, olha, pelo amor de Deus. Isso, depois dessa cena aí do celular, com as fotos e as mensagens com a filha, ela ficou 2 meses separadas dele e por muita dependência emocional, ela acabou perdoando e voltou pro desquerido. E aí foi que tudo piorou, né? Uma vez eu li um negócio que era assim, não tente se curar no lugar que te adoeceu. Esse é um projeto impossível. Não tem como se curar no lugar que você adoeceu. E, gente, eu digo de causa assim, de fato, não há como. E só piora a situação. E, assim, ela sentia nojo dele. E ela sentia nojo dela por estar com esse cara de novo. Então, toda vez que eles se relacionavam sexualmente, ela chorava muito. E às vezes ela dizia, eu parecia até uma múmia. Eu tava desempregada, me sentindo um lixo. E eu só queria dormir. Então, ela entrou em depressão, né? E ela ficou assim até 2020. Ela conseguiu um emprego. E no meio desse tempo todo,
esse emprego ajudou mais ainda a acabar com a autoestima dela. Era um lugar tóxico. E depois que ela saiu, uma menina entrou no lugar dela e elas se comunicavam. E a menina falou assim, cara, eu tô passando por tudo que você passou. Esse ambiente é horroroso. E todas as mulheres que trabalham aqui te xingam de puta pra baixo. Falam horrores de ti um tempão. E ela não sabia desse detalhe, mas assim, isso ajudou ela a entender um pouco melhor o contexto e se sentir ainda pior, né? Porque assim, você ser desmoralizada e, enfim, agredida, abusada, psicológica, física e financeiramente por outras pessoas já é um caos. Quando é de homens, é horroroso. Mas você consegue, tipo assim, putz, né? Decepcionada, porém não surpresa. Agora, quando é de mulher, cara, parece que dói muito mais. Você sente isso também? Que quando vem de outra mulher, tipo, dói muito mais fundo. Você fala assim, porra, mana. Qual que é a tua parceira? Você acha que você tá isenta aí porque você tá desse lado me oprimindo? Querida, sinto em te dizer, né? Enfim. Porque, aí ela fala assim, parece que quando você tá numa situação assim, a gente atrai esse tipo de gente, esse tipo de situação. Acho que não é uma culpa nossa, né? Esse negócio de lei da atração, eu tenho várias ressalvas sobre isso. Mas é isso, né? Quando você tá na merda, parece que tudo colabora, né? Acontece tudo ao mesmo tempo. Parece que tudo acontece ao mesmo tempo. Acho que todo mundo meio que compartilha, né? Dessa percepção, assim. Enfim, ela diz que ela consegue sair, tudo ruindo na vida dela, né? Em 2020, ela sai desse emprego e ela diz, eu tava só respirando, porque vivendo eu já tinha parado de viver desde 2017. Quando a Abelardo entrou na vida dela. Até que ela não percebeu quando que essa depressão começou, assim. Ela só foi vendo o buraco e nananã, e a coisa foi aprofundando até que em 2020, quando ela chegou no auge, né? Imagina, ela já vinha entrando nesse processo desde 2017. A coisa já não tava boa. Desde lá, em 2020, isso chegou no ápice do fundo do poço. E foi quando ela pensou em desistir de tudo. E ela pensou em tirar a própria vida. Foi parar numa UTI. E foi o Abelardo que acompanhou ela em todo o processo. Ele viu ela no pior momento. E ela ouviu o médico dizer que ela não poderia sobreviver. O Abelardo também. O médico chegou para o Abelardo e falou assim, pode ser que a Heloísa não sobreviva. Nosso caso aqui é grave. E ela ia precisar ficar em observação, fazer 1000 fitas no hospital. E após passado esse tempo de observação, ela teve que ficar mais um tempo, pois ela poderia ter sequelas, né? Consequências dessa tentativa. Ela não teve nada, graças a Deus, e saiu de lá como se nada tivesse acontecido. Quase foi internada numa clínica psiquiátrica, porque, segundo eles, todas as pessoas que estavam ali à volta dela, ela estava num estado muito crítico de depressão. E ela ia precisar de uma intervenção mais severa. Mas ela implorou pra mãe dela que não deixassem ela, porque ela tinha muito medo de ir pra lá e ficar meio goiabona, assim, né? Tipo, muito medicada, enfim. Ela tinha medo desse internamento clínico e pediu pra mãe dela, pelo amor de Deus, não deixe fazer isso. A mãe dela falou assim, beleza, só que então a gente vai acompanhar isso de perto. Você vai pra uma psicóloga, vai pra uma psiquiatra e você vai se tratar. E ela, não, beleza, nananana. E dela aceitou começar esse tratamento psicológico por conta da mãe dela, mais do por ela ou por qualquer outra coisa. O Abelardo acompanhava ela nas sessões, levava ela pra cima e pra baixo e estava acompanhando ela nesse processo todo. Depois de 5 meses desse momento, né, de ela ter saído desse quadro que ela precisou ser internada, ficou na UTI, quase perdeu a vida de fato, começou o acompanhamento com a psicóloga, com a psiquiatra, o Abelardo chegou pra ela e disse assim, então tô indo embora, arranjei outra mulher aí, vou ficar com ela, grandes beijos, sucesso e paz. E a Heloísa chegou aí atrás dele. Ela falou assim, você tem certeza? Ele disse, tenho. E daí depois disso ela nunca mais foi atrás dele. Só que o Abelardo estava devendo pra ela 7.000 reais. E ela foi atrás dele pra fazer ele pagar. E daí ele descobriu que ele já estava em outro relacionamento com outra mulher. E daí ela faz um comentário. Obviamente que eu não bati nela. E nem teria o porquê. Eu até quis ajudar ela. Esse negócio, né? Da rivalidade feminina, assim, né? Por quê, né, bater nessa mulher? Enfim, aí ela pegou e conta que ela chegou, viu aquela mulher naquela situação e falou assim, então, ó, na minha vez ninguém me contou, então eu vou te contar. Ela foi e contou tudo que ela tinha pra contar sobre ele, sobre as questões de agressão, sobre a situação com o vizinho, sobre a conversa com meninas e mulheres, sobre essa questão dele com meninas menores de idade, falou sobre a situação com a filha, sobre as mensagens, contou tudo. A mulher chorou, ficou triste, tal, mas a salvadora permaneceu lá, né?
dele ou de nada parecido. Eu só queria meu dinheiro, de fato. Mas chegando lá e vendo a outra mulher, ela sentiu na obrigação de contar pra ela o que estava acontecendo. Mas é óbvio que a narrativa tá na mão desse cara, ele é um grande manipulador e ele fez com que essa mulher continuasse lá até hoje, e até hoje lá ela está. Até hoje ele ainda deve ela. Isso era ano passado. Eu espero que até esse momento aqui, mês 5 de 2025, ela já tenha quitado essa dívida e tenha recebido o que era dela por direito. E, assim, ele paga tudo parcelado. Ela disse que ainda falta R$1.000. Não, já deu tempo. Ela escreveu no passado, até hoje já deu tempo de ele pagar milão, né? E todo mês ela tem que ir lá cobrar ele. Essa altura do campeonato, se lá ele tinha 31, ele já é um homem de mais de 40 anos, tá ligado? E ela tem que ficar cobrando a dívida do menino. Sem condição. Vindo, né, todo mês. E toda vez que ela chega pra cobrar ele vem com mensagem de: estou com saudades, eu me arrependo de tudo que eu fiz. Por favor, me perdoa, Heloísa. Você, na verdade, é o grande amor da minha vida. E daí a Heloísa printa tudo. E daí ela fala assim, quando ela fala assim, eu comecei a printar tudo, eu falei assim, isso é prova, né? Se esse mano vídeo louco, você tem prova pra denunciar, abrir um BO contra ele. Mas não, ela tem isso como prova pra mostrar pra ex. Caso ele não pague mais ela. Pra ex não, pra atual. Se por acaso ele não pague mais ela tem provas pra dizer que ele ainda dá em cima dela, ela vai ameaçar ele falando que vai contar pra mina. Ô, Elô. Ai, amor, eu espero que você já saiba que isso equivale de nada, né? Que equivale o print se a mina tá ali empenhada no lugar da salvadora, acreditando que com ela vai ser diferente. Não há nada que venha externo que vai fazer ela acreditar que vai ser diferente do que ela criou na cabeça dela. Aí, nesse caso, pra acordar o chacoalhão tem que ser de dentro pra fora mesmo. Não adianta. A gente já teve nessa situação, a gente conhece um monte de gente que tá nessa situação. Você tem aquela amiga que tá naquele relacionamento podre, que assim, o cara já humilhou ela de cabo a rabo. Ela já tem noção disso tudo, mas ela não consegue sair. Ela acredita, sabe lá em Deus, em um quê, que daí ela vai ter que vasculhar pra entender, né? A gente tem algumas suposições, mas o que prende essa pessoa nesse lugar... Ela diz que apesar de tudo, depois de todo esse rolê, ela não sente ódio dele, nem nada parecido. Ela só quer que ele pague o que ele deve pra ela e que ele vire gente, que ele pare de ser o que ele era. E eu entendo isso, Elo, eu entendo muito isso, porque durante muito tempo isso também foi meu sentimento. Tipo assim, cara, olha, axé, tá ligado? Firmeza, passou, que passou, passou, me resolvi aqui com meus BO, o tempo também deu seu jeito, cumpriu sua promessa e passou. Eu não sinto mais um ódio, nem uma mágoa, eu não me sinto mais apegada nisso tudo, mas eu desejo que você melhore, que você seja uma pessoa melhor. Mas eu entendi que, assim, ela falou assim, eu entendi que eu não posso mudar ninguém. E é isso. E assim, ninguém pode mudar esse sujeito além dele mesmo. E é muito provável que ele nunca mude, porque ele está dentro do conforto, do seu privilégio. A gente fala muito isso aqui, né? Do conforto do privilégio desse homem. E ele não tem o porquê sair desse lugar. Porque sempre vai ter alguém que vai comprar a narrativa dele. Vai ter sempre alguém disposta a salvar este homem. Porque ele é um grande galanteador. Ele tem um papo muito bom. Ele te faz rir. Apesar dos pesares, olha tudo que ele te oferece, né? A que custo? Só a gente sabe a que custo. Lolo termina a carta dizendo assim: é muita coisa. E talvez você sinta até raiva de mim lendo tudo isso. Mas... não fomos ensinadas a viver, a gente vai vivendo e aprendendo. Hoje eu sei que eu não quero isso pra mim. O que eu quero é muito maior e hoje eu vivo a minha melhor versão. Faço 30 anos esse ano e eu nunca vivi tão bem como agora. Né? Esse ano já passou, agora deve estar com 31. E não, Lolo, eu não sinto raiva de você em nenhum momento, em nenhum aspecto. Eu sinto raiva dessas histórias, sim. Mas essa raiva não é direcionada a nós, em nenhuma instância. Essa raiva é desses sujeitos, desse padrão de comportamento que se repete, dessas histórias que ainda estão aqui. Quantas mais, sabe? Quantas mais a gente vai lidar com isso? Quantas vezes mais a gente vai lidar com isso? O quanto isso ainda vai ser naturalizado dentro dos espaços e de tudo, entende? Então, aí mora a minha raiva. Não é em você. Não é em mim. E nenhuma de nós. Nenhuma de todas as Heloísas que estão aqui. Jamais. Fica, vai ter uma leiturinha. Não é só cansaço. De Rayane Leão, do livro Tudo Nela Brilha e Queima. Não é só cansaço. É silenciamento. É ter que ser forte demais, tempo demais pra coisa demais. É ficar pra depois, é engolir seco, é chorar escondido, é sorrir pra manter a casa em pé. É se apagar um pouco todo dia, pra ver se acende o outro. Eu decidi que não vou mais sumir. Hoje, eu decidi que não vou mais sumir pra caber na vida de ninguém.
vou me iluminar inteira, nem que dou a vista de quem nunca quis me enxergar. Se essa fita te tocou, me ajuda a rebobinar ela pelo mundo? Curte, comenta, compartilha com uma amiga, posta nos stories, me marca. É assim que a gente costura essa rede bonita de escuta, afeto e coragem. O Abelardo e Heloísa tem 10 histórias nessa primeira temporada. Toda terça-feira, ao meio-dia, tem fita nova girando por aqui. Eu tô te esperando na próxima semana. Muito obrigada, tá? Por essa tua escuta sempre tão generosa. Beijo grande.